para ouvir. E Deus vai falar com você, porque a palavra dele é poderosa, amém? Glórias a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro o poder da tua palavra, da unção e da revelação sobre eles. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela é sem igual. Obrigado pelo teu Santo Espírito que a ilumina nos nossos corações. Espírito Santo, nos assentamos aos teus pés para ouvir a tua voz. Fala conosco, marca-nos, fecunda cada semente dentro de nós, em o nome de Jesus, amém. Diga amém, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Recapitulando, 1 Tessalonicenses 5:23, Bíblia assim, eu deixei aí os versículos se você quiser já adiantar. TS 5:23, esse é um texto muito conhecido, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Tudo, o que é esse tudo? O vosso espírito, diga, eu sou um espírito, alma, eu tenho uma alma e corpo, e eu habito no corpo. Amém? Então você é um espírito, você tem uma alma neste espírito, e você, espírito que tem uma alma, habitam neste corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba o seguinte nesse texto, que Deus mesmo, pela sua graça, Ele há de operar em você para a santificação. Amém? Deus está operando em você a santificação. O que é a santificação? Significa separação. Você é luz. O mundo jaz nas trevas, diz a Bíblia. Você não é do mundo, porque não tem compatibilidade. Por menor que seja a sua expressão de luz, quando você chega nas densas trevas, você ilumina. Não tem como. Não tem caminho obscuro à sua frente. Se você perder algo, vai ter olhos para enxergar, porque a luz de Deus divina em você. Luz é vida, diz a Bíblia. Você tem a vida de Deus. Ninguém pode tocar em você. Não tem feiticeiro, não tem macumbeiro, não tem tabaqueiro, esqueci o nome. Não, seja o que for, que demônio que for, Satanás, o inferno todo, pode vir, porque quem está em mim é maior. O Espírito Santo está em mim. E eles não podem fazer nada contra mim, porque eu estou protegido por Deus. Deus, se Deus é por mim, quem é contra mim? Davi disse: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Amém? Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes ao redor de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Davi estava olhando os montes. Montes não se abalam. Aleluia. E ele diz: é esse que confia no Senhor. Então o diabo pode querer atacar você, mas você está guardado, protegido, cercado pelo amor do seu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Então veja, você, o irmão aqui, o Gilson, é o Espírito. Faz um oi para eles, Espírito. Dá um tchau para eles. Às vezes eu preciso treinar o Espírito, porque você precisa exercitar o Espírito. Ele precisa... Aleluia. Bem, esse irmão aqui, como eu mostrei para você, nessa posição, aqui está a sua alma, e esse irmão aqui é o seu coração. O coração é a conexão entre espírito e alma. Amém? Se o seu coração for fechado, toda fonte de vida que jorra daqui não chega até o seu corpo. Amém? O coração é a chave do receber de Deus. A fé, disse Jesus, é do coração. A consciência, pensamentos do coração. Então nós ensinamos você a como aprender a viver a vida que há em você. Como o Espírito Santo de Deus se move, fala, te instrui, e a vida que você recebeu, que mora no seu espírito. O coração é chave. Você precisa compreender que o meu coração pode ter impurezas, podem ter manchas que me impedem de entender aquilo que o Espírito Santo tem para me dar. E a minha alma é a minha personalidade. Ok? O
que me dá os temperamentos. Hipócrates, o pai da medicina, 6 séculos antes de Jesus, definiu 4 tipos de temperamento. Mas a sua alma, para você entender de maneira mais simples, ela é vontade, mente e emoções. Diga: vontade, mente e emoções. Quando Adão foi criado, ele era um espírito vivificado. Deus, que é espírito, descia e falava com Adão livremente. Deus é espírito, diz a Bíblia. Ele se comunica com o espírito. Ainda hoje Deus só se comunica com o seu espírito, não com o seu corpo, não com a sua mente, porque Deus é espírito. Amém? Bem, o seu espírito. Adão se comunicava com Deus. Quando Adão pecou comendo do fruto errado, a Bíblia diz que ele passou a ser governado pela alma. Então, as direções de Adão, a maneira como ele enxergava a vida, o espírito dele mortificou-se. O espírito morto na Bíblia, a Bíblia diz que antes vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas como que o homem que não tem Jesus está morto, mas está vivo, pastor? O espírito não é eterno? Sim, ele é eterno, a alma também. Mas morto na Bíblia significa separado de Deus, da vida de Deus. Então Deus não mais falava com o homem, Deus colocou rituais. O homem, para ter acesso a Deus, então ele tinha que sacrificar animais que apontavam para Jesus Cristo, ok? Então não houve mais comunhão, foi quebrada. E Deus então tinha prometido a cruz, Cristo Jesus restaurando um novo homem, uma nova criação, um novo espírito e um novo coração. Foi isso que a nova aliança nos deu. Amém? Bem, então o homem passou a ser governado pela alma. Fala oi para eles, alma. Conte comigo, fala para eles. Conte comigo. Não conte não, estou brincando. Bem, a maioria das pessoas, elas vivem governadas, acredite, crentes, pela alma. A alma, quando se associa com o corpo, dê a mão para ele, dê um beijo nele, dá um beijo nele. O que é isso? Nós estamos filmando, dá um beijo, dá licença. Aqui, dá licença. Aqui, dá um beijo nele aí. Dá um beijo. Eu não sei. Você não sabe que a Bíblia diz para nós nos cumprimentarmos com um beijo santo? Já leu isso na Bíblia? Ósculo. Fala, pastor, o que é ósculo? É um copo de vinho? Não, é um beijo. Eu fui lá para o Uruguai e o que eles me disseram? Pastor, aqui eu queria te hablar. Eu falei, fala, o que você quer me hablar? É o seguinte, aqui o pessoal cumprimenta com beijos. Eu falei, ótimo. Beijo. Falei, os homens também? Eles falam, sim, eles cumprimentam com beijo. Então na hora que eu fui cumprimentar os irmãos, eles faziam assim. Eles sabem que primeira vez que eu vou lá, né? Eles faziam assim. Eu pegava e falava, ok, encostei o rosto. Não dei beijo assim, porque também fiquei meio constrangido a primeira vez, né? Mas só encostei. Às vezes você vê no futebol, né? Alguns países como Rússia e outros têm o costume de beijar. A Arábia beija os homens, é bíblico, amém? Amém? Aleluia, renova ele, Jesus, renova ele. Então, quando a alma, só a mão agora, não precisa exagerar. Quando a alma, tem uma tensão aqui, não é cabo de força não. Não precisa disputar não isso. Quando a alma, olha para cá agora, chega. A Bíblia diz que quando a mente é a sede da alma. Alguns pensam que é a vontade. Não, a rainha da alma é a mente. Amém. Daqui para frente nós vamos dedicar alguns domingos falando sobre essa grande parte da nossa vida, a alma. Ela é muito poderosa, porque a alma tem a capacidade de imitar as coisas do espírito. Mas como eu te disse, quando a alma se inclina para o corpo, quem é o corpo? O corpo é fácil de descobrir, amém? É esse aqui, esse é o corpo. A Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo. Mas esse corpo aqui, nele foi condenado o pecado. Nesse corpo aqui, não há bem algum. E quando o corpo, a alma dá a mão para o corpo, a alma se inclina para o corpo, a Bíblia chama isso de carne. A carne do homem, ok?
Por isso que Jesus disse: a carne para nada aproveita. Os frutos da carne são conhecidos. Quando eles dão a mão é briga, discussão, pecados sexuais, inimizade. Estou de mal de você, estou ofendido. Os jovens ali, se precisam de uma ajuda para sentar num lugar melhor e parar de conversar, eu agradeço. Os servos me ajudem, por favor, ali. Aí, servo, você que está indo como servo, ajude eles lá rapidamente. Põe eles no lugar, por favor, antes que, como eu, que eles caiam de lá e aí a coisa fica ruim para mim. Obrigado. Amém. Ok? Então isso é a carne. Muitas pessoas são governadas pela carne. Ou seja, existem sentimentos no corpo que a alma entende e eles falam: bom, já que eu estou sentindo isso, então é isso que eu tenho que fazer. As suas direções, quando são baseadas na carne, são sempre erradas. Sempre. Pode tirar a mão, tudo bem, fica mais à vontade. Amém? Bem, mas a sua alma tem que se inclinar para o Espírito. Aí você vai colher vida e paz. Mas se o seu coração impedir isto, então a realidade da alma não existe. Não há expressão da vida de Deus em você. Amém? Bem, ouça as mensagens que eu falei para você. E agora eu queria, então, um dos irmãos pode se... deixa eu dizer algo ainda importante para você. Deus fez 3 salvações. Diga 3. Bem, uma salvação no tempo passado. A Bíblia diz que o seu espírito foi regenerado. A palavra regenerado, ele estava morto e foi revivificado. Um novo espírito nasceu. Por isso que é um novo espírito. E Deus te deu, como eu falei, um novo coração também. Amém? Bem, então o seu espírito, a obra do seu espírito foi completa. Deus reside no seu espírito. Se você andar no espírito, você não falhará. A vitória do crente é aprender a exercitar o Espírito, ouvir o Espírito, conhecer o Espírito. O Espírito Santo, ele não é um carona, você não é um hotel, você é casa de Deus. Deus mora em você. Amém. A Bíblia diz lá em 1 João 5,13 que você recebeu a vida eterna. Aquele que crê no Filho, ele diz: vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Diga: eu tenho a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê no nome do Filho de Deus? Então você tem a vida eterna. Você não vai receber a vida eterna. Você pensa que vida eterna é o futuro, é o céu. Não, ela já está, porque vida eterna é Deus em você. Só porque creu. Você não fez obra nenhuma. Você estava morto. Deus que te vivificou. A única coisa que te salva permanentemente é crer no Filho de Deus, Jesus. Amém? Então o seu espírito é belo, perfeito, formoso, porque nele habita a plenitude do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz: orem no Espírito, quem é que está orando aqui? Somente aqui está passando por ela, falando: o que é isso? O que é isso? E a boca está falando também. Aleluia, orando em línguas. Amém? Saiu daqui. Não é poderoso? Cruza tudo isso aqui. Se o coração não permite, se a mente atrapalha, ele não ora. Por que muitas pessoas não conseguem orar? Porque tem problemas aqui. Amém? Porque não há problemas aqui no espírito. Nenhum, absolutamente nenhum. Se você pediu, já recebeu, já está aqui. Aleluia. Bem, salvação passada, mas existe uma salvação presente. Diga presente. Atual. A salvação atual é da sua alma, diz a Bíblia. Em Tiago capítulo 1, verso 21, Tiago diz assim, TG 1, 21, diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que eu tenho falado para você, a palavra de Deus, aqui, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o seu espírito. O que está escrito lá? Alma. Bem, o espírito não é a alma.
Nós já lemos isso em Tessalonicenses. Aqui a Bíblia está dizendo que a palavra que você ouve, ela é poderosa para salvar sua alma. Significa que ela está salvando, Soso, toda a riqueza da salvação de Cristo, sua vontade, sua mente, suas emoções. Amém? Isso é poderoso. Então você hoje está num processo de salvação. É o processo de salvação da sua alma. Amém? Entendeu isso? Bem, e o seu corpo? O seu corpo é a salvação futura. Não tem jeito para o seu corpo. Pode pôr botox, pode fazer academia. Hoje eu levei minha filha no hospital, né? Foi um dia assim mais intenso, porque fomos dormir muito tarde e acordamos muito cedo. E aí ela acordou mal, deu um mal-estar nela e mamãe está lá em Goiânia, aleluia, mas é o papai que leva mesmo. E aí eu fiquei com ela no hospital e tinha um senhor na minha frente. E os filhos, os netos ali com ele. Parece-me que ele tinha perdido a esposa há pouco tempo, porque ele chorava ali falando dela um pouco. E eu olhando, gente assim, aparentemente muito bem de vida, rica. E aí, eu olhando assim à distância, fiquei pensando: aonde ele vai passar a eternidade? Aí eu olhei os netos, tudo jovens, fortes, bonitos. Aí eu pensei: este é o corpo. Por mais que ele seja rico, ou por mais que ele seja pobre, não importa, nós vamos partir desse corpo, e esse corpo a cada dia está envelhecendo. Você sabe disso. Nem preciso discutir a morte física. Todos concordam com ela, amém? No seu corpo não tem jeito. No seu corpo, veja, Deus colocou o seu corpo para você viver na terra, e o seu corpo tem os 5 sentidos que você conhece. Amém? Eu vou explicar algo sobre ele para você. O seu corpo, apesar de não habitar nele bem algum, Deus o comprou com o seu próprio sangue. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo fala que o seu corpo, não a sua alma nem o seu espírito. Acredite, a Bíblia diz o que ela quer dizer com precisão. Não é que Paulo falou: não, aqui era espírito, vamos pôr corpo. É o Espírito Santo falando: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois, ou vós não sois, de vós mesmos? Vira para a pessoa que está ao lado e fala: eu não sou de mim mesmo. Amém? Amém? Ora, se você não é de você mesmo, o que você vai fazer com o corpo? Você precisaria pedir para o dono, certo? Não é bom usar as coisas que não te pertencem, certo? Da maneira que você acha. Mas eu que mando, diz a sua alma. Sou eu, porque eu sou assim. Não, se você é um homem espiritual e é uma mulher espiritual e o seu corpo está sujeito ao seu espírito, segundo a Bíblia. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vivereis no sentido de expressar a vida. Amém? Pelo Espírito, Ele que comanda lá. É Deus em nós. Bem, esse é o seu corpo. E qual é a salvação para ele? Porque ele foi comprado. Amém? Olha lá, verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus na vossa alma. Não é alma não. É corpo. Deus quer que você o glorifique no corpo. Por isso que a enfermidade não pode ficar no nosso corpo, porque não tem enfermidade que glorifica a Deus. Se Jesus morreu na cruz para nos livrar da enfermidade, como a enfermidade glorifica a Deus? E tem aquele santo irmão ignorante que diz que a enfermidade, Deus colocou a enfermidade nele para ele aprender algumas lições. Como? Deus nem tem enfermidade para te dar, só coisa boa. Amém? Essa é uma maneira de você alimentar a sua fé quando enfrenta dificuldades no corpo. Mas essa é a salvação futura. Um dia, a Bíblia diz e chama isso de glorificação. O seu corpo será como é o corpo de Jesus. Estavam os discípulos reunidos e Jesus cruza a parede e senta com eles e come com eles. Aleluia, amém? Aleluia, os irmãos que pensam que não vão comer nada no céu, hein? Aleluia!
vai ter comida. Não sei se tem picanha, churrasco, nem costela, né? Mas, aleluia, vai ter alguma coisa para comer. A árvore da vida está lá, amém? Amém. Mas esse corpo, então, hoje está envelhecendo a cada dia, a cada aniversário mais perto da glória. E ele vai ser glorificado, amém? Isso é poderoso. Mas algo assim importante para você saber: Deus se preocupa com o ser completo que você é, amém? Algumas religiões, elas escravizam o corpo, ascetismo. Algumas religiões presentes, não, o corpo é mau, e chicoteiam o corpo. Alguns pagam penitência, você tem que subir escada, sangrar os pés, correr descalço, para você ferir o corpo, para que o seu corpo ferido então possa liberar o seu espírito. Tem nada a ver, presta atenção. Não é o corpo que libera o espírito. Quem libera o espírito é aqui o coração e a alma. O corpo expressa o que vem de lá, amém? Porque a sua mente é a sede, mas é o lugar também aonde existe a inteligência, a razão e a sua vontade decide. Do ponto de vista do corpo, a área de decisão é o cérebro, ok? O cérebro. Da alma é a mente. Do espírito é a intuição, amém? E o coração é a passagem. Aleluia. Pois bem, agora sim, um dos vocês pode sentar, porque eu vou falar só da alma. Quem é que vai? Então foi o Espírito? Oh Deus, tem misericórdia de nós. Aleluia. Apaga tudo. Amém. Troca de lugar para eles não fazerem confusão. Troca de lugar, rapidinho. Troca de lugar para lá, para cá. Isso. Senão eles vão achar que o Espírito foi embora e todo mundo agora morreu. Amém. Só para a imagem ficar melhor. Bem, só ficou a sua alma agora. Seu espírito e seu corpo desceram. Amém. Agora, sua alma, ela tem uma sede. A sede da alma é a mente. E a sua vontade e as suas emoções. Bem, para você entender um pouquinho de personalidade, bem rapidamente, sem falar de Hipócrates, muita coisa, e você não precisa guardar aquela terminologia técnica. Pensa assim, existem pessoas que naturalmente, eles têm uma ênfase maior nas emoções. Eles são sentimentais. Amém? Nada errado, é temperamento. Então a pessoa que sente mais, tudo tem que ter uma cor maior, tem que ter, né? Diz então que as habilidades normalmente desses são artísticas, né? Paisagem, poesia, natural, foi Deus que fez, amém? Mas a sua emoção não deve guiar você. Acredite que as emoções, elas querem guiar, a mente quer guiar, e a vontade quer guiar. Quando as suas emoções são extremas e feridas, elas são tóxicas. Existem muitas emoções tóxicas. Você pode ficar triste, é um sentimento da emoção, sabia? Na emoção. É justo ser triste, faz parte de ser triste, teve uma perda. Mas viver de luto é errado, é extremo, é tóxico. Você pode despertar um momento de indignação com algo, mas viver irado e ser vingativo por causa de suas emoções é errado. Amém. Mas não é bem isso que eu vou dizer, só presta atenção. A mente é que salva a sua alma. A Bíblia diz que é através da mudança da sua mente, dos seus pensamentos, que a sua alma está sendo salva. Por isso que você tem que entender a palavra. Se você não entende a palavra, não há vida produzida no Espírito. Então a mente pode bloquear as coisas que vêm do Espírito, pode bloquear as coisas que Deus está transmitindo, porque você precisa ouvir a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você tem que ouvir a palavra para que ela produza mudanças em você, amém? Amém. Bem, mas a mente, por incrível que pareça, ela é tão poderosa, amém? A mente do homem é uma coisa extremamente poderosa, que o que você pensa, você sente. Você não muda as emoções. Não vou sentir tristeza. Não vou. E de repente você está triste de novo. Eu não vou ficar amargurado. E de repente você está de novo. Eu não vou ficar assim. E de repente você está de novo. Mas por que você está assim? Você está tentando amarrar, controlar, segurar suas emoções, mas não consegue. Elas escapam, elas escoam como óleo na mão, como água. Não segura. Mas quando você muda o que pensa, o seu sentimento segue. Amém? Quando você pensa corretamente, também a sua vontade segue os pensamentos. Bem,
Uma vontade extremada, porque toda verdade pode ter extremos, para lá e para cá, a Bíblia chama de obstinação. É o tal do cabeça dura. Não é você não, fique em paz. Cabeça dura, eu vou fazer do meu jeito. As pessoas estão tentando te falar e você não ouve ninguém. Você se acha o rei da cocada preta, você é o cara e não sei o que. Eu vou fazer. A Bíblia chama isso de feitiçaria. É igual pecado ser feitiçaria, porque você idolatra você mesmo. Sabe que pessoas idolatram as emoções. Ah, mas eu quero, né? Mas não dá para ficar sem. Mas ei, sentimentos podem ser idolatrados. Por isso que João fala, fugir da idolatria. Amém? Bem, a mente. E nós vamos falar sobre isso. Como é que Deus salva a sua mente? Isso é poderoso, é lindo. Amém? Estão comigo? Amém. Vocês fiquem aí, vão falando amém. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 12, nós vamos começar por aqui. Deixa eu dizer algo para você antes. Põe João 12, 24. Só para você entender uma coisa aqui. Eu ia precisar do Espírito, mas deixa ele lá. Tá bom, o Espírito está ali. Jesus em João 12, 24 disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito. Quem ama a sua vida, perdê-la. Uau, como é isso? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Como é isso, Jesus? Quem ama, perde. Quem renuncia, ganha. Que vida é essa? A palavra vida na Bíblia, ela é traduzida, vem de duas expressões básicas, três na verdade. Bios é a vida biológica, a vida da vida, nascida, criada, ok? A vida psique, que é a que está aqui, a vida da psicologia, da alma. Quando falamos psique, ok? É a vida da alma, esta é a alma, a vida das emoções, da mente e da sua própria vontade. E a vida zoe, que é de onde vem a palavra vida eterna, vida lá é zoe. Zoe é a vida de Deus em você. Você tem zoe eterno, diz a Bíblia. Uma vez que você foi salvo, ninguém separa você de Deus. Seu espírito foi misturado, foi colau, como diz o texto da Bíblia, foi colado. Sabe aquelas colas, né? Que existe um metabolismo, uma nova substância, uma reação química, melhor dizendo. Quando você pega cola Oraldite, por exemplo, pega o colante e pega lá o secante, né? Você mistura, não tira mais, é uma nova substância. É como você fazer o bolo, você põe lá o ovo, a farinha, o leite, ok? Passa uma manteiga talvez, e quem gosta de açúcar põe mais, aleluia. E aí bate tudo aquilo, põe no forno, depois de um tempo sai o bolo. Aí eu peço para você o ovo, me devolve o ovo. Fala, impossível, é uma nova substância. Um ovo cru eu não como, mas esse bolo é tão saboroso. Assim é com você. Você era caído, você era morto nos seus pecados, nos seus deleites. Você vivia na vaidade dos seus próprios pensamentos, sem Deus, sem esperança no mundo. Você estava desiludido, seguindo as suas próprias paixões carnais, sem saber a certeza do futuro. Mas quando você creu no Filho de Deus, você nasceu de Deus. Deus se misturou no seu espírito, e hoje você é um com Deus. Talvez as pessoas não percebam isso, porque esse corpo não deixa, e a nossa alma precisa de muita transformação. Mas Deus que começou a boa obra vai completá-la na sua vida, na nossa vida, amém? Aleluia, isso é poderoso. Então veja, a alma é como a semente do grão. Há uma casca que envolve. Quando a casca é quebrada, então a vida do grão se manifesta. Existem sementes, eu já li, encontraram uma semente, calcularam lá, mais de 600 anos num colar indígena. Eles pegaram uma semente, colocaram no solo, regaram e ela brotou. A vida está dentro da casca. Assim é a alma. Isso aqui é a alma. Seu espírito que foi embora ali, ok? Quando ele quer se expressar, ele tem que passar por ali. Se de repente a sua alma diz: aqui quem manda sou eu, fica aí na sua, eu estou achando que não é isso aqui,
Eu tive esse sentimento da tuição, mas eu fiz as contas, o que eu devo fazer é isso aqui, eu vou ouvir meu tio, eu vou ouvir meu conselheiro, meu especialista falou que é isso, eu olhei o mercado de ações, eu acho que eu tenho que fazer. Você fica quieta porque eu não concordo com você, e o Espírito lá tentando te dizer, ei, não é isso aí não, ei, não é isso aí não, para ouvir. Você fala, não, quem decide aqui sou eu. Entendeu? Mas quando a sua alma se quebranta, é o termo bíblico, ela cai na terra e se quebranta, a vida do Espírito flui. Amém. Este é o homem chamado na Bíblia quebrantado. Amém. Esse é o homem humilde de coração. O coração está aqui. Jesus é um homem assim, humilde de coração. Por isso que dele procede toda a vida, flui a vida. E você pode ser como ele é. Amém? Aleluia. Bem, esse texto é poderoso. Também Jesus falou sobre a questão da alma em Mateus 16, 24. Veja que quem ama a sua alma, perde-a. Amém? Então se você amar a sua alma, se você desejar a sua alma, você vai perdê-la. O Senhor Jesus está dizendo. Aí você fala, pastor, mas isso significa que minha alma vai para o inferno? Não, porque a salvação de Deus é no seu espírito. O seu espírito, ele é maduro e perfeito. Quando você entrar no céu, saindo desse corpo, nada mais vai acontecer com o seu corpo, com o seu espírito, perdão. Ele está pronto. A sua adoração hoje, oh aleluia, no espírito, é a mesma que você vai fazendo diante do trono de Deus. É a mesma. O amor que você sente em revelação hoje aqui é o mesmo que você terá lá. Porque a vida eterna já está em você. Não há mudanças, não há mudanças. Algumas pessoas acham, não, lá então. Não, no espírito não há, mas na alma sim. A Bíblia chama o homem carnal de criança. Ele tem corpo de adulto, ele tem idade de adulto, ele fala como adulto, mas ele vive como criança espiritual. Por quê? Porque ainda ele vive governado pela alma e não pelo espírito. Amém? Então nós precisamos deixar as coisas de criança. Paulo fala, quando eu era criança, eu era como menino. Sabe uma das marcas de menino? Ele fica ofendido fácil. Acredite, se você fica ofendido facilmente, é porque você está governado pela alma. Porque seu espírito não fica. Seu espírito é capaz de perdoar, de liberar. Ele resolve rápido, a vida de Deus está nele. Não importa se há rejeição ou se há elogio. Ok? A alma gosta de elogio e detesta a crítica. Mas o espírito não se importa com nenhum dos dois. Não te fere nem a crítica e nem o elogio. Provérbios diz que a verdadeira prova do homem não é a crítica, é o elogio. Porque todos querem reconhecimento. E quem aprendeu a arte da bajulação leva muitas pessoas na conversa. Porque o homem ama o elogio. Amém? Mas o ser espiritual, acredite, ele não se abala com isso. Eu aprendi há tanto tempo uma lição. Eu tinha um irmão e ele queria ser como eu. Eu estou falando, eu acho isso de 2004 e 2003. Irmãos, ele entrava na minha sala de reunião, né, sala pastoral. Ele ajoelhava nos meus pés e ficava orando nos meus pés. Eu falava, irmão, dá para você levantar? Adora a Deus. Lembra de João que se prostrou no pé do anjo? Aí o anjo falou, ei, adora a Deus. Eu falava para esse irmão, adora a Deus, para com isso, sai daí. Ele queria, orava nos meus pés, nos meus pés. Eu ouvi e falei, bem, isso aí é mais almático do que imagina. Mas tentando ajudar ele. Um dia eu dei só uma ordem para ele. Na verdade não foi nem para ele. Foi para outra pessoa que me ouvia. Eu falei, olha, isso é melhor você não fazer, é o meu conselho. Ele falou, o que você falar, pastor, eu vou seguir. Seguiu. Só que ele estava motivando esse irmão a fazer algo que eu disse para esse irmão não fazer. Não disse para ele, porque não adianta dizer para quem não quer te ouvir. Eu disse para o outro. E aí ele me ligou, irmãos, se você estivesse lá para ouvir, quem é você? Quem você pensa que é para poder falar com o outro que ele não vai fazer o que eu estou falando? Falei, eu não sou ninguém, fique em paz aí, irmão, não sou ninguém. Eu só dei um conselho para ele vai seguir, isso aí é com ele.
Ele ficou irado comigo. Aquele que me amava demais, ok? Só por causa de uma orientação, me odiou demais. Esse é o amor humano, é o elogio, a bajulação humana. Vou te dar um conselho de sabedoria: cuidado com aquele que bajula muito. Amém? Provérbios diz sobre isso. Talvez alguma coisa esteja por trás. Eu me lembro também, rápido, eu preciso rápida coisa. Eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar aos 14 anos. E aí eu trabalhava num banco, não sei se contei isso aqui, e eu tinha um chefe. Lembra do nome dele? Carlos Buarque. Era um senhor já, deve ter falecido, porque faz muito tempo isso. E ele não se dava com o gerente geral. Eles tinham um problema. E um dia o gerente geral chegou na agência e falou amigavelmente com ele, elogiou ele, reconheceu ele diante das outras pessoas. Ele já era um senhor. Ele passou por mim e falou: hoje tem alguma coisa aí acontecendo. Porque ele me elogiou. Ele foi mandado embora naquele dia. Interessante, né? Bem, ok, volta para cá, aleluia, não é isso que eu quero falar, amém, para cá, para sua alma. Fica quieta, alma, desculpe. Só para mexer com você, amém? A sua alma, entendeu? Bem, nós estamos aqui então. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo. Quem é esse mesmo? É o Espírito? Não, é a personalidade. Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua alma, a palavra vida ali é alma, perdê-la. E quem perder a sua alma por minha causa, acha-la. Então existe uma salvação da sua alma. Você pode entrar no céu com a sua salvação da alma incompleta. Você entrou ali como menino infantil, criança espiritual. Entendeu isso? Porque quando você morre, você não se torna adulto. Você sai do corpo. Você sai do corpo. Ok? E a sua alma vai junto com o seu espírito. Você não tem mais o limite do corpo. Sua visão é a visão espiritual. Você entra na glória. Mas ao entrar na glória, você não se tornou um adulto, porque a sua alma é a mesma. O que Deus vai fazer? Pastor, teremos lembranças da alma, disso e daquilo. A Bíblia diz que Deus vai enxugar as lágrimas. Bem, a Bíblia não é muito clara em relação a isso. Não acredito que você vai sentir nenhum tipo de dor no sentido das emoções e das lembranças. Você vai viver num lugar esplêndido de plena paz. Ele é a perfeita paz. Quando você está em perfeita paz, não cabe nenhum mal, nenhuma aflição, amém? É impossível, porque você está diante da perfeita paz. Mas a sua maturidade no conhecer Deus permanece. A Bíblia diz que nós como igreja devemos viver de tal maneira até que todos cheguemos à medida da idade da plenitude de Cristo. Mas alguns não têm tempo, porque eles demoram para renunciar à alma e viver pelo Espírito. Eles amam demais a alma. Eu amo tanto um sujeito eu me amo tanto que eu não sou capaz de abrir mão dos meus amores. Entende isso? Mas se você não abrir mão da sua alma, se aqui o que o Senhor disse, você não a renunciar, no sentido de perdê-la, você não a ganha. Então a maneira de você salvar a alma, preste muita atenção, é acolher com mansidão hoje a palavra que você ouve. Está sendo implantada uma semente espiritual no seu coração, e essa semente é poderosa para salvar a sua alma, diz a Bíblia, amém? Se você quer achá-la, ganhá-la, amém? Olha só o texto: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando: olha, ei, alma aí é alma, psique, aí foi traduzida como alma mesmo. Então veja que nós podemos considerar que essa pessoa pode ser um cristão, porque não está falando de salvação, mas está falando de uma alma que expressa plenamente a vida de Deus. Todo o processo de maturidade presente é transformar a sua alma, amém? Agora sim, Romanos 12, rapidamente, aleluia. Romanos capítulo 12, vamos para
esse texto tão poderoso. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus. Misericórdia é o seguinte: você merecia tal punição, mas Deus não te deu, porque Ele é misericordioso quando olha para você. Graça é Ele te dá o que você não merecia, Ele te deu livremente. A misericórdia é não te dar o que você merecia. Você merecia um castigo, mas Ele fala: não, meu filho amado não vai receber. Amém? Aleluia. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você acorda, pode levantar os braços e agradecer: obrigado pela tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. Ela é eterna, profunda, e a Bíblia diz que foi a misericórdia de Deus que te escolheu. Você estava a caminho do inferno. Esse é o destino de todo homem, é uma estrada que vai cair no abismo do inferno, mas Deus, pela sua misericórdia, foi lá, escolheu você e tirou e colocou você no caminho que conduz aos céus, à glória eterna. Aleluia. Foi Ele que fez isso para você, amém? Mas olha o que Paulo diz, presta atenção, porque esse texto é um centro. Nós estamos falando de uma das verdades mais poderosas da sua vida. Você tem que aprender a cooperar com a vida de Deus em você, para que a sua alma seja salva e você saia do estágio da infantilidade e cresça para o estágio de maturidade espiritual. Amém? E aí Paulo diz: rogo-vos então, irmãos. Rogar, só para você entender, significa chamar para perto. E o termo era utilizado no serviço militar quando o capitão alinhava a fila. Então há um sentido do seguinte: ordem. Deus está falando, existe uma ordem, existe uma disposição de ordenar as coisas na sua vida. Pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo começou a falar da transformação. O verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer a vontade perfeita de Deus? Só tem um jeito: Deus te ama, mas para experimentar toda a bondade, toda a graciosidade e vontade perfeita de Deus, Ele tem uma vontade perfeita para você, prazerosa para você, e é a vontade onde a sua satisfação é plena. É melhor que as baleias estejam no mar, os pássaros voem, amém? Os animais selváticos na selva, não no zoológico. A satisfação de vida realizada, cumprida, isso tem a ver com as coisas agradáveis que Deus preparou para você. Você vai sentir isso, a vontade perfeita dele, amém? Bem, mas veja então, simples entender o texto, por favor. Veja, ele está dizendo que você tem que transformar. A palavra transformar, e é daí que a alma é transformada. Esse tema bíblico é metamorfos no grego. Metamorfos, de onde vem a palavra metamorfose. Aí você lembra da lagarta, lembra? Aquele bicho feio, estranho, asqueroso, que depois num casulo, de repente quebra aquele casulo e sai aquela borboleta linda. Como você fala: mas como aquele bicho tão feio, asqueroso, agora é uma borboleta linda, linda desse jeito. Assim é conosco. Aleluia. Quando a vida de Deus está operando e você decide ouvir a vida de Deus, nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas vaidades, arrogância, briga, justiça própria e tantas outras coisas semelhantes a essa, vida de Deus, paz de Deus, bondade de Deus, alegria de Deus. Você não é do mundo, você é um estranho, é mesmo, porque você não é cidadão do mundo, você nasceu dos céus, a sua origem são os céus. Não importa a nossa nacionalidade, a nossa origem é os céus. Aleluia, amém? Essa vida está em você, vive em você, mora em você, Deus reside em você. Você é como Ele é. Se Ele tem poder, você tem. Se Ele tem uma mente hábil, você tem. Você pode todas as coisas nele. Essa é a verdade. Por que vivemos às vezes como mendigos? Porque a nossa alma não entendeu ainda. Ela não entendeu ainda, e ela bloqueia o conhecimento do Espírito. Amém?
mas Deus começou a obra em nós, aleluia, já faz tempo, aleluia. Alguns correm mais, alguns chegam mais rápido, é verdade. Alguns demoram, são lerdos e nécios e tardos para entender o que a Escritura diz. Alguns ainda estão nas suas emoções feridas, ressentidos, porque alguém cometeu algo errado com eles, e não conseguem curar a sua alma, uma alma ferida, e toda cheia de buraco, de retalho, e sem pensamentos organizados em linha. Uma alma que está perturbada tem pensamentos complexos, pensamentos obscuros, pensamentos indefinidos. Não existe coerência, não existe clareza no discurso. Fala as coisas que não tem nada a ver, confusa, ninguém entende. Complexidade não vem de Deus. Mas uma alma sarada, curada, uma mente sã. A Bíblia diz que você recebeu o espírito de poder e o espírito de uma mente sã. É isso que você é. Você é. Quando você vê água, você diz: água é água, pedra é pedra, fogo é fogo. Você é de Deus, você é natureza de Deus. Você tem que dizer o que você é. Você é um espírito aperfeiçoado nele. É isso que nós somos. Identidade, irmão, identidade. Você tem que viver nesse mundo com identidade. Bem, e não da dependência da alma. Mas Deus sabe das aflições da sua alma. E Deus então, Ele está salvando a sua alma. Aleluia. Hoje você vai sair daqui mais salvo do que entrou. Amém. Mas presta atenção, vamos voltar para o texto. Então a palavra metamorfos é daí então. Só ocorre essa palavra 3 vezes na Bíblia, e nós vamos mencioná-las nas outras mensagens, mas vamos ficar hoje aqui. Volta para o verso 1. Veja aqui uma verdade, obviamente contextualizada com a outra. Paulo está falando da transformação da alma para experimentar a perfeita vontade de Deus. E ele diz: apresentai os vossos corpos, ou o seu corpo, como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? A palavra sacrifício na Bíblia já infere algo morto, certo? Mas vivo? Então você leva uma oferta, porque a oferta, o sacrifício de Deus já foi consumado, que é o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Então a expressão que Paulo associa de sacrifício vivo, santo e agradável, é um culto racional. E ele diz que nós devemos apresentar, não é a alma, não é o espírito, mas é o corpo. O corpo eu ofereço a Deus como um culto vivo, racional, um culto agradável, um sacrifício agradável. Por isso que quando você adora a Deus, cabe dança, cabe bater palma, pular, cabe expressar o corpo. Não, eu adoro a Deus só no espírito. Você parece um monge budista que mora lá no Tibete. Irmão, levanta a mão. Aleluia. Levanta a mão, irmão. Eu não preciso disso. Algumas igrejas dizem que você não pode expressar o corpo, tem que ser, não pode nem bater palma, porque senão. Mas Paulo fala um sacrifício vivo. O seu corpo como sacrifício vivo, liberto, livre, comandado pelo Espírito, livre para adorar a Deus em toda expressão. Esse é um sacrifício vivo, amém? Essa é uma maneira de entender esse texto. Mas existe uma outra maneira de entender esse texto também. E nós vamos voltar para aí. Mas nós vamos para Romanos capítulo 6, verso 12, 13, depois o verso 19. Romanos 6, isso mesmo. 12 primeiro. 12, 13 e 19. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, às paixões do corpo. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos. Diga comigo, oferecer. Quando Paulo diz apresentar, é a mesma coisa que oferecer, de onde vem a palavra oferta a Deus. E uma palavra bíblica que traduz você se colocar no altar de Deus, por assim dizer, é consagração. Você é separado do mundo, mas tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício consagrado a Deus. O seu corpo é de Deus, você é de Deus. Você não é das suas emoções, da sua vontade, você não é do mundo, você não é de ninguém, você é de Deus. A consagração é um dos fatores que mais liberam poder espiritual. Se você quer poder, então você tem que ser alguém consagrado.
Porque Romanos diz assim, que o Espírito de santidade ressuscitou a Jesus. A maior expressão do poder de Deus foi na ressurreição, diz Paulo aos Efésios. E eu citando esse texto, porque Bíblia explica a Bíblia, se você quer poder, tem que amar a consagração do corpo. Entendeu isso? Eu achei que nada interfere, eu posso fazer com o corpo o que eu quero. Se você quer a expressão da sabedoria, da profundidade, da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, e o poder de Deus, vai ter que consagrar o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Amém? Olha só então, volta, vai para o 19 rapidinho, 19 bem rápido. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Por que Deus nos disciplina? Diz Hebreus 12. Para sermos participantes da sua santificação. Coopere, ofereça o seu corpo a Ele. Todos os membros como instrumentos da vida, da justiça de Cristo em você. Volta para Romanos capítulo 1, ou Romanos 12, 1, perdão. Diz, então, veja, apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo, separado e de aroma agradável a Deus. A Deus, que é o vosso culto racional. Quando você faz isso, é um culto. Por que você vem no culto? Quando você vem no culto, você está no processo de transformação, sabia disso? Você está aqui, está recebendo a palavra de Deus implantada em você. E como que você sai daqui? Com mais salvação para a sua alma. Isso não é poderoso? Por isso você não sai o mesmo, você sai mais salvo, a sua alma sai mais curada, mais sã, mais liberta, mais próxima da realidade do Espírito. Porque a palavra, só ao ouvir a palavra, você não precisa fazer nada, você só está recebendo ela como palavra de Deus, acolhendo-a no seu coração. Amém, é a palavra de Deus. Puxa vida, eu nem sabia, ou sabia, mas mesmo que você ouça milhares de vezes, cada vez tem um frescor novo, porque ela renova você, ela salva mais você, até que todos cheguemos à medida da idade da plenitude de Cristo. Aleluia! Porque seremos efetivamente na sua medida e expressão quando a nossa alma é transformada. E quando você vive no velho comportamento de outrora, consegue entender isso? A sua alma não foi salva no passado. O seu espírito foi, mas sua alma não. Por isso que você tem que aprender a ser guiado pelo Espírito. Tem que aprender a exercitar o Espírito. Adorar a Deus é no Espírito. Orar em línguas é no Espírito. Pastor, mas por que tudo isso? Isso é uma regra? Eu não quero isso. Se você não quiser isso, você vai viver pela alma, acredite. É como Adão, vai viver sem vida de Deus expressada. Você foi criado para isso, mas não terá. Então você tem que aprender a transformar, ou melhor, cooperar com o Espírito para transformar a sua alma. É o que Paulo chama em Filipenses, nós vamos bater lá e volta. Filipenses 2, verso 12. E volta para cá, para Romanos. Filipenses 2, 12, olha o que ele diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Ela é perfeita. O que eu preciso fazer? O que ele está dizendo aí é que você tem que cooperar com o Espírito para que a sua alma seja transformada até a medida de Jesus. Quando você vem, volta para Romanos 12, quando você vem ao culto, o Espírito de Deus está transformando a sua alma. Uma pessoa que fala, não, eu não vou no culto hoje, eu sou crente, eu sou salvo. É mesmo, ninguém vai tirar você realmente do céu, fique em paz com isso. Mas ele não vem no culto, ele vem quando quer, ele troca por qualquer coisa. Tem o jogo lá do Grêmio e do Inter, pastor, mas é o jogo do Grêmio e do Inter, pastor. Aquele que ama a sua alma, perderá. Amém. Você que faz a escolha. Graça é o banquete, mas sentar na mesa e escolher é você que faz o que comer. Amém. Deus não vai escolher para você, Ele monta a mesa.
e você escolhe o que comer. Amém? A graça não suprime a sua escolha. Não suprime. Não, a graça é não ter obra nenhuma. Mas Deus respeita a sua vontade. Se você disser não, não. Ele não vai vituperar, invadir. Deus não é ladrão. Ladrão vem para roubar. Abre a janela, quebra o trinco, entra pela porta. Mas Deus não é. Ele para. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, você olha e fala: Jesus, estou cansado, ocupado. Ele vai embora. Amém? Você entende isso? Precisa ter maturidade em relação a isso. Amém? Aleluia. Então veja que você desenvolve. É a salvação, é o culto racional. Então não falte no culto. Porque quando nos reunimos somos Assembleia de Deus e edifício de Deus. Nós somos pedras vivas que unidos fazemos um edifício espiritual para Deus. Isso é poderoso. Grandes coisas acontecem aqui. Você nem imagina, você está aqui simplesmente porque veio tal. Mas se você só tiver ouvidos para ouvir, o poder do Espírito Santo está transformando você. E amanhã você é alguém diferente. O que as pessoas não percebem é que algo aconteceu. E eu costumo dizer para elas: cuidado. Jesus disse assim em Apocalipse: cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Não significa que vai roubar a sua salvação. Significa que pode roubar a sua recompensa. Entendeu isso? Porque só quando há maturidade na cooperação da alma transformada, essa é a obra que te faz reinar. Talvez eu não disse para você, mas lá em Mateus 16, no contexto do texto, a obra que Jesus menciona lá é a obra de transformação da sua alma. Você é cooperador com o Espírito Santo. Pode operar em mim, Espírito. Eu ouço, amém. É a tua palavra, eu vou seguir. Eu não quero, não é a minha vontade, mas eu creio que é a tua. E eu me submeto a ela. Eu renuncio à minha vontade. Eu renuncio às minhas emoções. Eu renuncio o que eu acho. Eu renuncio para que a sua vontade seja feita. E esse processo transforma e salva você na alma. Simples não, mas poderoso. Isso tira a gente da imaturidade. Amém? Por isso que Deus nos dá muitos relacionamentos. Relacionamentos ajudam a espivitar a brasa da sua vida. Você acha que está tudo certinho e de repente vem alguém e pisa no seu calo. E aí você que dizia que amava como um dom, você descobre que não é bem assim, não. Aí você fala: oh Deus, que a sua vida se manifeste em mim. E aí você libera perdão, você libera, você perdoa. E você é capaz de dizer: eu te amo mesmo, porque essa é a realidade que está em mim. Vida de Deus. Só vida de Deus, amém? O vosso então culto racional, esse é um culto racional. Os membros do vosso corpo, como eu mostrei para você, eu queria falar rapidamente de membros do corpo que a Bíblia menciona. Olhos. Jó 31:1, aí rápido lendo o texto comigo. Jó: fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? Você entende o texto? Ok. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, diz a Bíblia. Uma das principais portas para a sua alma é o que você vê e ouve, é a segunda. Amém? Em Mateus 5:26, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagar. Não, esse texto, Mateus 5:26, está errada a referência, vamos pular. Ouvidos. 2 Timóteo 2:16, diz assim: 2:16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então veja, ouvidos, dar ouvidos a ouvidos críticos. Falatórios inúteis, não dê ouvidos a isso. Não fique ouvindo falatório inútil. Olha, tudo que você ouve ou vê causa uma reação interna em você. É bobagem, eu estou dizendo bobagem para você mexer com você. Você fala: isso aí não me toca. Eu posso olhar e eu sou como Deus. Eu decido o que me toca e o que não me toca. Não, você não tem essa capacidade ainda. Mas é sua alma dizendo isso. É a sua vontade.
seu ego dizendo isso. Vida da alma é o ego, é a justiça própria, é o que eu quero, é da maneira como eu acho que tem que ser. Eu acho que não é não, eu acho que sim é sim. Não, mas a alma que se transforma é a alma que se curva à vontade de Deus, amém? Bem, ouvidos, nariz. Nariz também é uma expressão, né, do olfato. Nariz no hebraico vem da raiz da ira, da raiva. Ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver o que ele fez comigo, ele vai ver. Por isso, é a mesma raiz. Porque o seu nariz fica esfumaçando a ira, o fervor. É a mesma raiz. Isso aponta a ira. A ira é uma mensagem poderosa. A Bíblia diz que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Quando você apresenta o seu corpo a Deus, seus membros, é isso também que vai ser apresentado em todos os seus relacionamentos, nas suas decisões, amém? Não precisa me responder. Alguém tem problema com a ira aqui? Amém. Boca, Tiago 3, 5, 6. Não, Tiago, não, vamos para Tiago já, isso, 3, 5 diz: assim também a língua, órgão pequeno, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo todo. Que poderosa é a língua, o que você diz é vida ou morte. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Barbaridade, tia. Tudo se domina, diz a Bíblia, mas a língua é um garanhão. Desculpa, eu esqueci o gabal, né? Gabal? Agual, indominável. Eu preciso ainda converter os termos. É o garanhão, falo garanhão. É uma fera indominável. Mas aquele que sujeita a língua ao espírito, ora em línguas, tem a vida de Deus, é capaz de refrear o que diz. A palavra certa, dita no momento certo, diz a Bíblia, é como maçã de ouro servida em bandejas de prata. Que riqueza, que nobreza. Amém? Paulo diz: não saia da sua boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra que derrube. Só saia da sua boca as palavras que promovem edificação. Ouviu, marido? Sua esposa espera isso. Amém. Amém, esposas, amém. Tem alguma irmã comigo aí? Amém, amém. Eu falo amém para vocês. A tendência do homem é querer vencer a batalha, machucando, ferindo a identidade, amém? Algumas mulheres fazem isso, mas os homens costumam fazer. Bem, nada que é torpe, ruim, mas só palavras agradáveis. Isso demonstra maturidade. A Bíblia diz que o varão perfeito controla o que diz. Maturidade é controlar o que diz. Então eu apresento minha boca. Oh Senhor, Davi diz: Senhor, põe um cadeado na minha boca. Davi diz isso, amém? Você vai para aquela reunião, fala: Senhor, põe um cadeado na minha boca. Nós costumamos dizer para os casais, né, no curso de casais, aqui só para os casais, mas os jovens já vão aprendendo. Fala: você está lá no fervor, então vem a ira. Nariz, amém? Apresenta o nariz ao Senhor, amém? Ok, consagra ao Senhor, entendeu? Não vai ver, aí você na sequência vai. Começou a falar, para, congela a imagem, volta um pouquinho. Antes de falar o que você ia falar, vai e pega um copo de água e toma, você, e dá outro para sua esposa. Um copo de água resolve. Você fala: mas como, pastor? Você põe na boca e segura 3 minutos. Ela também, ok? Pastor, não funcionou, segura 10 então. Brincadeira. É brincadeira, amém? Não são técnicas que te dão a vitória. Não são, acredite que não são. Tudo vale, amém? Vale você aprender coisas. Você vai precisar disso no mercado lá fora. Mas se você quer ser vencedor na vida de Deus, só existe um caminho: Jesus. Coma Jesus. Se você comer Jesus, vai ocorrer um metabolismo em você. Sabe o metabolismo? Quando você come um alimento, como você come um boi,
você come uma costela, então substância, metabolismo é que há uma nova substância gerada dentro de você e você passa a ser ou ter partes do boi. Hein, costelão? Amém? Sabia? Você passa a ser parte da natureza do boi, porque é o metabolismo. Quando você come do pão do céu, há o metabolismo em você. Você passa a ser como ele é. Você não fez esforço nenhum, você só sentou na mesa e comeu. O que você fez? Você tinha fome e comeu a comida. E essa comida vai produzir tudinho dentro de você. Aleluia, esse é Jesus, amém? Bem, a Bíblia fala também de a mão, diligência. Provérbios 12, 24 diz: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Você quer ser chefe, então não seja preguiçoso. É isso que a Bíblia está dizendo, porque a mão aponta para obras. Amém? Seja diligente no trabalho. Mateus 5, 26, obras também. Jesus falou: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Veja que a obra, aquilo que se faz, pode levá-lo à queda. E você não transforma a sua alma, porque você tem que apresentar as suas mãos a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. São tuas mãos, Senhor. São tuas, pode usar do jeito que você quiser. Amém? Aleluia. Bem, também estômago. Filipenses 3, 18 e 19, a Bíblia diz: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é a barriga, o ventre, estômago. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então ele está dizendo aqueles que se preocupam com as coisas terrenas. Então, estômago na Bíblia fala dos apetites carnais, das paixões carnais. Olha o verso 20: pois, porque a nossa pátria está nos céus. Nós não somos do mundo, amém? Então, por favor, não enche o seu estômago com as coisas do mundo, enche o seu estômago com as coisas do céu. Aleluia. Abra mão dos apetites carnais e pés, amém, consagre-se ao Senhor. Salmos, um primeiro que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos pecadores ímpios, mas não se detém no caminho deles, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. A lei é a lei do Novo Testamento, a lei do Espírito da vida, ok, o Evangelho, e nela medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Aí você fala: pastor, é uma coisa muito difícil meditar na palavra de Deus, mas as irmãs vão, acho, me dar razão. Quando você tem algumas coisas para falar para o seu marido, como é? Quando ele chegar, você fica pensando o dia inteiro. Quando ele chegar, ele vai ouvir. Ele vai ouvir, ele vai ouvir isso, ele vai ouvir isso. Mas ele vai ouvir isso aí também. Ele vai ouvir. Isso se chama meditar na Bíblia. Só que você substitui esses seus pensamentos por palavras de Deus. Meditação na Bíblia envolve murmurar, falar a palavra. Eu sei que eu sou amado, muito amado. Meu pai me ama, Como pode? Ele me ama tanto, tanto, tanto. E você acha que vai me faltar alguma coisa? Ele me ama muito. Fica murmurando as coisas boas, que isso vai transformar você. Mas isso é meditar na Bíblia, só para você lembrar, ok? Aleluia, glórias a Deus. Voltando para Romanos 12, 1, terminando a palavra hoje. Quem foi abençoado até aqui, diga amém. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. E não vos conformeis com este século. Século aqui, aion. Aion significa, presta atenção, presente geração. Não é o mundo físico, nem cosmos. Entendeu? A geração, o moderno, a moda, o contemporâneo. Eu sou contemporâneo, olha aí, entendeu? É isso aí, o mundo presente. Paulo está falando: não tome a forma. Sabe quando você se conforma a algo? Então não se conforme ao mundo, quer dizer, seja um inconformado. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Mas claro, pela vontade perfeita de Deus. É uma graça, né? Os jovens viram e mexem e perguntam: pastor, pode tatuar? Pode tatuar. Vai estudar história. Eu vou responder agora diferente. Vai estudar história e você vai descobrir. Há pouco descobriram o sepulcro de um faraó. O cara era todo tatuado. Aí você fala: é tão atual tatuagem. É Tutankhamon.
Assim, Faraó. Ele fala, não, o negócio agora é usar brinco, o povo brinca no nariz, isso é a última moda. Pastor, você não pensou em usar o não? Você não quer ser mais contemporâneo? Aqui, você sabe, na Bíblia, sabe quem usava brincos no nariz, na orelha? Os escravos egípcios. Tá? Milhares de anos antes de Jesus. E você acha que isso é moda? Quem te contou que é moda? Isso é mais quadrado do que você imagina. Aqui se usa a expressão quadrado. Você sabe que a Nova Jerusalém ela é quadrada? E você é a Nova Jerusalém. Seja quadrado para com o mundo presente. Amém? Amém. Não precisa ser careta nem brega. Mas é porque as pessoas acham que amanhã você vai ver que isso que você achou moda, os seus netinhos vão olhar e vão falar: o que, vô? Que careta que você era, hein, vô? Que calça estranha que você usava. É igual aquelas bocas de sino. Voltou, parece um pouco a moda agora, né? Mas em 1960 alguma coisa, boca de sino. Você olha e fala: que brega. Eu não vou contar algo, não vou. Vamos embora. Chega. Não vou, não. Eu não vou. Vamos encerrar em Mateus 16, agora sim, tenho 3 minutinhos. Amém. Hoje eu falei bastante, como sempre, aleluia. Mateus 16, verso 13. Mas a palavra, ela está operando em você, eu creio nisso. Nós vamos orar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, eu pergunto para você: quem diz o povo lá fora ser o Filho do Homem? E eles responderam: um diz João Batista. Estranho, talvez só porque batizava. O João Batista se vestia, comia e pregava diferente de Jesus. Outros Elias, fogo, poder, parecido, ou subiu na carruagem. E outros Jeremias, tem nada a ver, algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, não foi ninguém, não foi o estudo, não foi leitura, não foi o sacerdote, não foi ninguém, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Uma revelação do Pai. O Pai colocou dentro do espírito de Pedro, e ele recebeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: foi o Pai que acabou de falar, o Espírito acabou de ouvir, transmitiu para você. Bem-aventurado é, feliz tu és, que fala as coisas que o Espírito fala. Amém. Amém, aleluia. Também eu te digo que tu és Pedro, Simão Bar-Jonas, cana agitada é o sentido. Tu és Pedro, o sentido de Pedro é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é edificada sobre a pedra. Eu pergunto: qual é a pedra que Jesus falou aqui? Há 3 pedras aqui. Uma é o próprio Cristo. Ele é a pedra, o fundamento. A Bíblia diz isso, amém? A outra pedra, presta atenção, é a revelação que Ele é o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, a igreja é edificada quando o povo entende Jesus. Você não precisa entender técnicas para ter um casamento feliz. Você precisa comer Jesus, e o seu casamento será feliz. Ele é tudo. Toda a resposta de Deus é Cristo. Mas há uma terceira pedra. Qual é? É Pedro, que era uma cana agitada pelo vento, levado pela doutrina de todos os homens, menino, como diz a Bíblia. E Jesus falou: pois agora tu és pedra, e a igreja é edificada sobre isso, e as portas do inferno não prevalecem contra pedra. Presta atenção. O que é o processo de Pedro ser transformado em pedra? Foi a revelação de Cristo. É a revelação de Cristo, do verdadeiro evangelho, porque só existe um evangelho, que é o evangelho que é Cristo, que é o evangelho da graça, porque Ele é a graça. Quando você entende esse evangelho transforma você em pedra. E porque você se deixa transformar, porque sua alma coopera com o Espírito, presta atenção, Deus pode edificar a igreja em sua vida. Você é usado como coluna na casa de Deus. Amém.
Quem não se deixa transformar não é coluna na casa de Deus. Não aguenta peso, não aguenta pressão. Tem que tratar assim: oi, tudo bem, tudo bem. Não posso falar nada para ele, não posso. Não, se falar ele vai embora, se ele vai ficar mal, aí então se eu falar, e aí ele não gostou, então ele vai procurar um lugar onde ele gostou. Tudo amo minha alma. Mas Jesus diz: renuncia a sua alma, renuncia a sua alma. Não estou querendo dizer que você vai deixar as coisas que devem ser corretas para lá. Pelo contrário, quando você quer ser transformado, você fala a verdade em amor. Entendeu? Seu espírito é correto e você fala a verdade em amor. Você não fala uma coisa que não queria falar. Você fala a verdade em amor. Isso é sinal de maturidade e de pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do Espírito e da palavra. Amém? Quantos querem cooperar com o Espírito para serem transformados? Não falte aos cultos, não falte à reunião dos irmãos. Tudo faz parte. Pastor, mas tem problema lá. É isso mesmo, Deus programou isso aí. Amém. Pastor, mas minha célula, todo mundo deveria ser anjo. Eles só estão casados assim, às escondidas lá. Não é não. Não, quero encontrar uma igreja perfeita. Não vá para lá, porque o dia que você for lá já não é mais. Porque você não é perfeito. Amém? Mas nós estamos em transformação. A graça é você deixar-se transformar pelo poder do Espírito. É receber luz e reconhecer, é verdade, é isso mesmo, eu falei isso mesmo, é isso mesmo. E é isso que eu penso, e falo em amor e em respeito. Mas fala a verdade em amor, coopera com o Espírito Santo. E você está saindo de uma cana agitada para uma rocha, onde Deus coloca a igreja. Ouça, essa igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Essa igreja que tem autoridade para usar chaves. E é o verso seguinte: dar-te-ei as chaves do reino, que vai abrir as riquezas de Cristo Jesus. É essa igreja que nós queremos ser. Igreja que forma discípulos para Jesus. É muito melhor congregar a multidão, é muito melhor trabalhar com shows, é mesmo. Mas não foi isso que Jesus pediu. Ele falou para nós fazermos discípulos. E discípulos são transformados. As portas da Nova Jerusalém são de pérola. Só entra quem é transformado. Porque você sabe, vou acabar com isso. Sabe como é gerada uma pérola? A pérola é um incômodo, um grão numa ostra, um organismo vivo. E aí é incômodo, é uma pedra no sapato. Não dá, você tem que parar e tirar. Só que a ostra fica tentando tirar. E como ela faz? Ela expele um néctar. E vai, está me machucando, está me ferindo. O que ele falou? Olha esse irmão, não é possível. Vamos para outro lado e está lá a pedra ainda. Você acha que a mudança em si só resolve o problema? Não. Resolve o problema deixar-se transformar pelo poder da palavra e do Espírito. É isso que resolve o problema. Você só transporta o problema. Não transporte o problema, deixe-se transformar. E aí ele cospe, por assim dizer, aquele néctar, o Homem-Aranha. Okay? Põe o néctar e de repente aquele néctar vai envolvendo o grão, já não dói mais. E quando você vê, quanto mais esférica e maior for, mais valiosa é a pérola. Lindo, não? Saiu da dor para a beleza, para a raridade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vira para o seu irmão. Obrigado aos irmãos. Aplauso para os irmãos, os nossos irmãos aqui. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Um dia eu vou fazer um culto, vou pôr irmãos aqui só para treinar os outros a dizer amém, aleluia, glória a Deus. Porque a nossa alma, o nosso corpo aqui, todos eles precisam de transformação, aleluia, eu também. Amém. Glórias a Deus, amém. Eu quero orar com você. Quantos querem oferecer a Deus os membros do seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? Veja, deixa eu dizer algo para você, para não deixar o diabo atuar na sua mente. Algumas pessoas dizem assim, não, ficam disputando. Não, quer dizer que eu tenho que deixar? Não tem que deixar nada nesse sentido de, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Você só tem que dizer, Deus, eu ofereço-te, e Ele fará. Amém? É assim que funciona. Tudo nas mãos de Deus. E o sacrifício sou eu. Já ouviram esse cântico? Não? Oh, amém. A
abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres. Aqui, eu subi muito. Abro mão de tudo e o sacrifício sou eu. Pode abrir suas mãos assim, você consegue abrir, fechar os seus olhos e fala para o Pai: Pai, fala para Ele: Pai, eu ofereço o meu corpo a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia, 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 aleluia. Deixa o Espírito operar você. A quem tenho eu nos céus além de Ti. Levante os seus braços nele. Não há na terra alguém que eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti. Seja no sentido de oferecer-se a Ele. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos prazeres, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. A Tua palavra, queremos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, e nos oferecemos a Ti, ó Espírito Santo. Oh, a Ti, ó Espírito Santo, opera em nós o Teu querer, o Teu agir, o Teu transformar. Oh, ofereça-se a Ele, simplesmente se ofereça. Aquilo que é bom, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração, nem ouvidos ouviram, é o que Deus preparou para você. Por trás deste momento na sua vida existe um novo nível de glória, de presença, de felicidade, de prazer nele. Acredite, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que fará, é Ele em nós e através de nós. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui. Somos teus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia.